Pessoal, o que acontece com uma pessoa após uma parada cardíaca? Vira e mexe, você vê situações de pessoas que tiveram parada cardíaca e retornaram, estão perfeitas, né? E estão bem, né? Pessoas que têm uma parada cardíaca e têm a morte encefálica, né? Pessoas que têm parada cardíaca e ficam com alguma sequela neurológica. Eu vou explicar para vocês o que acontece, né? Então, o que acontece? A gente tem essa bomba aqui, que é o coração, que bombeia sangue para todo o nosso corpo. E no sangue estão os nutrientes, estão o oxigênio, tudo isso. Então, nosso corpo, todas as nossas células precisam desses nutrientes que o coração bombeia. Se você tem uma parada cardíaca, o que é que acontece? Esses nutrientes não vão chegar. E aí as células que vão mais sofrer são as células que mais precisam, que são mais sensíveis a essa falta de oxigenação. E quais são elas? Do cérebro. Então, o primeiro dano mais preocupante, que mais leva a óbito os pacientes, são os danos cerebrais. Então, quando a gente fala de parada cardíaca, qual a primeira coisa que a gente se preocupa? Quanto tempo esse paciente ficou em parada sem oxigenação no cérebro? Júlio, mas se o paciente teve parada, como é que ele vai ter oxigenação no cérebro? Você começa a massagear. Claro que tem que ter treinamento, né? Qualquer pessoa que faz isso, mas você começa, o coração não está batendo, sangue não está saindo de lá. Imagine que não é uma bexiga, né? Mas se você artificialmente começa a massagear ele, geralmente com a massagem torácica, né? Ele volta a bombear. É igual? Claro que não é igual. É mais eficiente, sim, mas suficiente para deixar as células neuronais vivas. Então, o primeiro dano que mais preocupa é o dano cerebral. Mas não é só o cérebro que sofre. Outro órgão que precisa muito de sangue, de oxigênio, por isso que é importante quando você massageia, o sangue não vai só para o cérebro, vai para os outros órgãos também, né? É o coração. Então, muitos pacientes, eles têm parada cardíaca, né, e vão ter isquemias no coração, porque o coração precisaria também desse oxigênio que sai daqui e entra pelas coronarianas. Então, se o coração não está bombeando, não está chegando sangue ali também. No miocárdio pode ter infarto, então o coração também pode sofrer dano após uma parada cardíaca. Além disso, nós temos os rins, que podem sofrer danos após uma parada cardíaca. A gente tem o pulmão, que pode sofrer dano, o fígado. Então, qualquer órgão do nosso corpo. Lembrando, ordem de prioridade, número 1, o que mais deixa sequela, o que mais leva à morte, leva edema cerebral, hipertensão intracraniana, o cérebro. Por isso que todos os protocolos pós-parada vão ter a prioridade máxima à massagem cardíaca. Que você massageando o coração, a oxigenação vai chegar nos órgãos. Ah, Júlio, mesmo intubação, tudo isso, a massagem pós a parada cardíaca é o mais relevante. Claro, aí depois que você tem uma parada, que eu estou dando exemplo clássico, que é a parada que a gente fala em ambiente extra-hospitalar. Dentro do hospital é diferente, né? Tá ali com tudo na mão, por isso que o retorno pós-parada intra-hospitalar é muito melhor que o extra-hospitalar. Tem trabalhos até da Sociedade Brasileira que bota da ordem de menos de 5% dos pacientes que têm uma parada extra-hospitalar voltam, né? Intra-hospitalar é muito melhor que isso, né? Ainda mais quando é intraoperatório, quando está dentro de unidade de terapia intensiva, porque está tudo à mão. Então a massagem é muito rápida, né? Desfibrilação para voltar essa bomba do coração, a intubação para estar com tudo oxigenado, é muito rápido. No caso do extra-hospitalar, a grande prioridade da gente é a massagem, que é o que mais pode causar dano. E as outras coisas, quando chega o SAMU, quando chega o atendimento, eles vão fazendo. Só que no Brasil a gente tem um problema que o treinamento é muito baixo da população. Tem países que as crianças aprendem na escola. Parada cardíaca, começa a massagear. Tem técnica, né? Qualquer pessoa que sabe fazer. Mas imagine, se aprende na escola, é possível. Por isso que cada vez mais vai aumentando essa questão de brigada, né? De emergência, ter desfibrilador em vários ambientes, para as pessoas pelo menos saberem colocar aquilo no coração. Hoje em dia já está desenvolvendo até equipamentos que você coloca no tórax e ele mesmo vai fazendo a massagem. Se você estiver curioso, bota aqui no YouTube o que você acha. Mas saiba que pós-parada, complicações diversas podem acontecer, mas sempre a prioridade, o mais arriscado é sempre a cerebral, tá bom? Espero ter ajudado, abraço.